A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois, capítulo 19. A educação do senso religioso. Parte 2. Um ponto em que é fácil formar o espírito religioso da criança é o do mistério da morte. Em vez de apresentar-lhe a morte como um poço negro e fatal em que toda a humanidade vem cair, por que não lhe fazer compreender que a morte não é um fim, mas um começo e, como diz a Igreja, o nascimento para uma vida nova incomparavelmente bela, boa, feliz e eterna? Que o não sei que do túmulo nada tem que deva perturbar, uma vez que é apenas um invólucro material, que a alma sempre viva, repele como a borboleta repele a crisálida de que se serve para se lançar no azul primaveril, que somente os maus devem temer o além, que os bons só podem desejá-lo. A excelente revista L'Endur interrogou um dia aos seus leitores: como ajudar as crianças a fazer a descoberta da morte? Dentre as respostas recebidas, destacamos estas duas experiências. A propósito da criança diante da morte, eis a experiência de minha infância, pelo menos no que concerne ao fato material da presença dos mortos. Todos o retardam indefinidamente sob o pretexto de não impressionar as crianças. A meu ver, é um erro. O choque será muito mais violento quando o primeiro morto que elas virem for um ente querido. Quando ainda éramos muito crianças, entre 6 e 7 anos, mamãe não hesitava em levar-nos para junto de alguém de suas relações que acabara de morrer e que nós, crianças, mal conhecíamos. Ela o fazia com toda a naturalidade. O senhor tal acaba de morrer, sua alma está junto ao bom Deus ou talvez ainda no purgatório. Vamos rezar perto de seu corpo por ele e por sua família que está sofrendo. E mamãe evitava acrescentar: não tens medo, não é verdade? Ou outra sugestão inábil do mesmo gênero. De modo que bem cedo fomos habituados a olhar sem o menor receio, adormecidos na morte, rostos que havíamos conhecido vivos. De volta, mamãe aproveitava a ocasião para falar-nos sobre a vida e a morte de um cristão, de uma maneira muito simples a propósito daquele que acabávamos de ver. Ela nos contava como havia vivido e como se preparava para morrer. Fazíamos perguntas de crianças, às quais ela nos respondia tranquilamente. Mais tarde, quando Deus chamou para si nossos avós, depois uma irmã e um irmão eternamente amados, nossa dor, embora grande, não se complicou com o terror nervoso que vi certos adultos sentirem nestas ocasiões. Mônica, 7 anos, vai ser operada de apendicite. Eu queria que, se por acaso ela morresse, sua morte fosse aceita. Disse-lhe: o que dizes, Mônica, se morresses na tua operação? Ora, eu estaria desmaiada, anestesiada, não pensaria em nada, e será que acabaria a operação se eu morresse no começo? Não, não valeria mais a pena. Oh, mas seria feio! Ora, te poriam um penso. Mas dize, e se morresses? De repente o rosto de Mônica se ilumina, ele imagina bem as coisas. Mas mamãe, se eu morresse não seria nada mal, eu iria para o céu. Disse isto com entusiasmo e num tom muito alegre. Em seguida, tomada de uma humildade sincera, inimitável, que fazia lembrar as palavras, acrescentou: se não vos tornardes semelhantes a esses pequeninos, e acrescentou com timidez: quer dizer, se Deus não achar que tenho muitos pecados. Depois, retomando toda a sua segurança, mas certamente irei direto ao céu, dizia ela, se morrer na operação, porque não seria por minha culpa. Se foi o bom Deus que me fez vir aqui, ele me levará consigo. E ao fim de um instante, pois tudo isto se passa enquanto se prepara o jantar, diz: sim, seria bom ir para o céu, mas penso que gostaria de ficar ainda mais um pouquinho contigo, mamãe. Mas será como Deus quiser. E com essas palavras ela vai aos pulos acabar de pôr os pratos. Será preciso um dia falar do demônio também, pois é uma triste realidade, mas atenção, nada de dramatizar. Evitemos as imagens medievais ou as representações terrificantes de diabos com chifres, pés de cabra e caldeiras ferventes. Com isso, arriscar-nos-íamos simplesmente a falsear para sempre o equilíbrio do senso religioso da criança. Certo, o inferno
eterno é uma verdade. Nosso Senhor afirmou com veemência no Evangelho. Mas evitemos os pormenores que não se baseiam em qualquer fundamento e que só servem para impressionar a imaginação, ao ponto de criar em algumas crianças verdadeiras fobias que se traduzirão na puberdade por crise de escrúpulos. Evitemos, sobretudo, ameaçar com o inferno as crianças por simples pecadilhos. Apresentemos a religião na sua luz verdadeira, uma calorosa vida de amizade com Deus que nos ama e nos chama a uma esplêndida obra de amor. Cada um de nós tendo o dever insubstituível e a forma de serviço que somente Ele pode dar no grande conjunto, cuja harmonia veremos à luz da eternidade. Quando a criança crescer, é preciso não hesitar em dar-lhe o sentido da comunidade cristã de que faz parte. Contar-lhe a história dos apóstolos, dos mártires e dos santos, a bela história também das missões, falar-lhes do soberano pontífice, do bispo, e lhe inspirar pelo exemplo e pela palavra, em relação aos padres, um grande respeito pelo seu ministério sagrado. Mostremos, igualmente, por fatos e exemplos, como a fé cristã enobrece o ser humano. Grandes homens, sábios, heróis cristãos. Inspirar à criança o orgulho de seu título de batizada sem desprezo algum, é claro, pelas que não são, mas ensinar-lhes que pode, pela oração, pelo sacrifício e pela oferenda de suas menores ações, exercer uma influência feliz sobre o mundo inteiro. Senhor, fazei com que todo mundo vos ame. Advertir a criança de que não se espante se vir sombras, contradições, horas difíceis na história da igreja. A barca de Pedro é frequentemente assaltada pela tempestade. Perseguições e abandonos foram, aliás, preditos. Mas o Cristo é o eterno vencedor, é Ele que terá a última palavra. Além de uma fé pessoal tão ardente e luminosa quanto possível, munir a criança de uma boa bagagem de respostas apologéticas que lhe servirão de arma para qualquer ocasião. Porque a criança que não sabe responder a uma objeção corre o risco de adquirir um complexo de inferioridade que, segundo os temperamentos, poderá agir em contrário sobre o sentimento do valor de sua religião. Sugerir-lhe, no caso em que não possa responder de imediato, que peça ao interlocutor para escrever a objeção formulada, a fim de se informar a respeito com alguém de maior competência. Vossos filhos não estão ainda, talvez, na idade de seguir todos os mandamentos, de gestos cristãos. Não estão ainda obrigados pela idade à abstinência, à missa dominical, à comunhão pascal, mas ter-lhes-eis dado as bases fundamentais da religião interior, sem a qual a outra de pouco vale. A alma de vossos filhos já está conquistada no íntimo pelo Cristo. Só lhes resta, à medida que progredirem, desenvolver sua religião pelo exercício exterior, sem essa má cicatriz que muitos cristãos conservam, separando a vida pessoal em cristianismo feito de lembrança. A partir de que idade se deve levar as crianças à missa? Depende de cada uma delas e de um certo número de circunstâncias externas. O que é preciso evitar é que a criança não se aborreça na cerimônia ao ponto de detestar a missa. Não esqueçamos que uma presença prolongada, imóvel e silenciosa é contra a sua natureza. Mas se os pais lhe explicarem, de modo adaptado à sua inteligência, a significação da missa, os gestos do padre, as diferentes partes do santo sacrifício, se guiarem sua oração, suas atitudes e intenções, a criança de 7 anos, ou mesmo de menos idade, poderá assistir à missa com bons frutos. O ponto delicado é o do sermão. Confessemos, raros são os sermões compreensíveis para a mente infantil. De um modo geral, aliás, uma criança não é capaz de seguir o encadeamento de ideias de um discurso antes da puberdade. Que deixar que ela faça durante esse tempo? Se não puder sair e tomar parte numa reunião especial para crianças, como se pratica em certas paróquias, o mais simples é dar-lhe um livro de gravuras religiosas que possa ocupar seu espírito e seu coração. A primeira confissão é um acontecimento capital na vida religiosa de uma criança. Cumpre ter em mente não apresentá-lo como algo capaz de assustar. Nada mais inábil do que dizer frases como a que se segue. Verás a penitência que o padre vai te dar, quanto te confessares. É preciso, ao contrário, encorajar as crianças e ter confiança
e insistir na alegria de receber o perdão do bom Deus. O papel da mamãe deve permanecer muito discreto. Ela pode ajudar a criança a preparar seu primeiro exame de consciência, mas que não vá contar ao confessor antes da confissão os defeitos do filho, para ter certeza de que tudo foi dito. Deixe o confessor preencher a sua missão. Tem graça de estado para isso. Não esqueçais também que o confessor está preso ao segredo sacramental, tanto para as crianças como para os adultos. Não lhe perguntar depois da confissão: que foi que meu filho disse? Levai o respeito à consciência de vosso filho ao ponto de não interrogá-lo. Que foi que te disse o padre? Que penitência ele te deu? Etc, etc. Este é um campo em que é preciso ter reserva a todo custo. As crianças perderiam depressa a confiança nos seus confessores como nos seus pais, se pudessem suspeitar justa ou injustamente uma combinação entre eles. Onde o entendimento com o padre é desejável é no que toca à primeira comunhão. Normalmente a criança deveria poder comungar desde que fosse capaz de dar um testemunho correto da fé na presença real. Certo deveis encorajá-la com as vossas palavras a que comungue, mas o importante é que vá espontaneamente à Santa Mesa. Nunca intervir para impedir-lhe a comunhão a pretexto de que não se portou como devia. A comunhão é um remédio, não uma recompensa. Buscai auxílio para essa tarefa de formação religiosa do vosso filho nos agrupamentos apropriados como a formação cristã dos pequeninos, ou a cruzada eucarística. Aí encontrará a criança ao lado de uma graça específica, própria desses movimentos aprovados pela Igreja, à força de uma comunidade cristã, à sua medida e dimensão.